Agora, conversando com as pessoas do mercado, e eu sei que vocês têm muitos interlocutores por aí, vocês notam que existe um tabu ainda em relação a esse assunto? Eu pergunto isso porque ano passado eu participava de um evento no Paraná, e assim, muito voltado para o agro, donos de propriedades rurais, então pessoas tidas como mais conservadoras, com o pé um pouco mais atrás em relação à tecnologia. Todo mundo assim, mas a inovação pode trazer algum tipo de problema, pode ser alguma tecnologia que eu não vou conseguir lidar, pode ser muito caro. E isso faz um contraponto com uma coisa que a gente almoçando em BH, eu me lembro de você falando, Rodrigo, que inovação é método também, né? Existem estudos, existem maneiras de fazer. Então, para quem fica assim, eu vou pro método, eu tô correndo muito risco, o que vocês dizem? Então, eu acredito muito, até pela minha formação relacionada ao Six Sigma, eu acredito muito na inovação baseada em metodologia, em processos. Eu acho que ela é muito importante. Eu acho que a inovação tem muita parte de criatividade, que é muito importante, mas eu costumo dizer o seguinte: mais difícil do que ter ideia é tirar o post-it da parede e fazer ela virar realidade. É muito mais difícil isso. Eu acho que aí está talvez o nível. Eu diria o seguinte: não há uma dúvida com relação à importância da inovação. Acho que isso está muito claro, as pesquisas mostram muito isso também, né? A inovação está entre as top 3 prioridades das empresas, entrevistando de vários, me lembro da pesquisa da BCG recente mostra isso, mas ao mesmo tempo, poucas inovações dão resultado. E como você lida com a frustração diante dessa jornada, talvez este seja um grande segredo, na verdade, e somado a isso, o que para mim impacta muito disso é como a cultura da empresa ela impulsiona ou trava a inovação de acontecer. Eu acho que são elementos importantes que precisam ser trabalhados e que isso faça com que a empresa possa gerar mais resultados aí, né? Acho que em cima disso também, até respondendo bem direto a pergunta, não existe um tabu, existe um desconhecimento. Esse é o ponto, assim. É tudo muito novo e tudo muda muito rápido. O Rodrigo falou agora, IA e blockchain. Poxa, mas o executivo não sabe nem o que ele está fazendo ali no dia a dia, se ele realmente está fazendo o que ele deveria fazer. Quanto mais, cara, além da sua agenda apertada de 14 reuniões por dia, você precisa gastar 2 horas por dia para aprender IA. E você está atrasado na matéria do blockchain do ano passado, que era o tema do ano passado. Tem que mandar a IA ir para a reunião enquanto ele estuda. E esse é o ponto, assim, é um exercício, é um capítulo, é um tema muito novo. Vamos lembrar que, sei lá, há 10, 15 anos atrás, a gente não falava de startup. A gente falava de pequenas empresas, aí depois pequenas empresas de tecnologia. Não era legal você ser empresário, você ter um negócio. Isso significava que você não deu certo na carreira executiva. Então, esse contexto mudou. E a gente entender esse contexto é importante. Por quê? Porque agora você sabe que você tem que estudar. E você tem que direcionar a sua empresa, você que é líder de uma organização, para ela ser uma grande escola. Essa é a dificuldade, porque o ensino formal não prepara. Não tem hoje um curso muito bom de IA para a ArcelorMittal. A ArcelorMittal vai ter que fazer um curso muito bom de IA para ela, porque ela tem que fazer personalizado para os problemas que ela tem para conseguir identificar o problema, usar a tecnologia e gerar resultado. Isso não vai estar nas melhores universidades, vai estar dentro da ArcelorMittal. Uma outra coisa que eu noto também é que, quando a gente fala de inovação, às vezes executivos, lideranças pensam que a inovação é aquela mega disrupção, que seria, sei lá, lançar o foguete. E não é necessariamente isso, né? O que quando a gente fala de inovação, vocês buscam e que não é essa super disrupção, mas que impacta o resultado, aumenta a produtividade, enfim, né? Tem vários benefícios. Então, eu costumo dizer que você tem que tratar o portfólio de inovação quase como as pessoas têm portfólio de investimentos. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Nem você pode colocar toda a sua reserva da sua vida só em ações. Então, você tem que saber fazer mix. Obviamente que isso depende muito da estratégia da empresa, do grau de ambição que ela tem, né? A dinâmica do setor que ela está inserindo também, todos esses elementos vão, obviamente, influenciar com quem estão inseridos. Mas nessa carteira você tem que ter apostas que são menos arriscadas, mas que também não vão te levar a passos muito grandes. Ele não está falando para mim de novos negócios, seria algo mais arriscado, mas são coisas importantes, até para financiar esses outros saltos que você precisa dar, né? E quando você entende isso e consegue medir isso e gerenciar isso de uma forma consciente na empresa,
Eu acho que aí é que a empresa realmente consegue mover e ela tem mais maturidade com relação à inovação. E não só sair fazendo iniciativas, eventos, um monte de projetos. Se mete em tudo e não faz nada direito. Então, acho que a inovação ela precisa ser muito drivada, está muito orientada pela estratégia e sempre salvada pela cultura para chegar ao que a gente precisa daquela. E tem um negócio também, né? Eu concordo muito com o portfólio. Tem coisas que você faz pontuais para curto prazo, que dá retorno financeiro, tem coisas que você faz médio prazo. E é engraçado porque a gente despreza aquilo que é inovação disruptiva, que é inovação gigante. Só que a gente esquece que esse exercício de declarar um futuro, de construir algo muito longo prazo, dá retornos de curto prazo. Eu vou dar um exemplo que para mim é o que eu mais gosto. Você falou lançar foguetes. Quando o governo americano se propôs a lançar foguete, ele obviamente queria lançar um foguete. Mas para fazer isso, ele teve que desenvolver uma quantidade gigante de indústrias que entregavam retorno de curto prazo. A gente só tem engenharia de software porque a gente, como humanidade, 50, 60, 70 anos atrás, se propôs a lançar foguetes. Aí você fala, pô, pagou, né? Parece que pagou. E essa é a beleza de uma empresa olhar, entender a sua estratégia e falar, daqui 10, 15, 20 anos eu quero fazer isso. Porque o ganho que ela vai ter nessa jornada paga N vezes esse projeto. Pode ser que ela nem consiga chegar no destino, na meta que ela se propôs, mas a jornada vai entregando o retorno consistentemente. Para isso você precisa de método. E esse é o problema. Você precisa entender que inovação não é arte na cabeça de pessoas brilhantes. Inovação... Os gênios, né? Não tem isso. Não tem isso. É execução, é consistência, é teste e erro, teste e erro. É isso. Resiliência. Se não tiver a ideia de que da experimentação e do aprendizado associado, né? Você pode falhar várias vezes e não aprender nada com aquilo, simplesmente desistir, porque você acha que nada funciona. Exato. Então, na verdade, às vezes você está em um lugar, e eu já vi isso muito na prática, às vezes você cria um projeto, né, uma iniciativa focada em algo, aquilo não dá certo, mas você aprende algo que é tão relevante, que você pivota e consegue construir algo até com um impacto maior até que você estava promovendo inicialmente, né? Então, eu acho que são coisas importantes aí para a inovação. Agora,